Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus estamos na Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a segunda lição desse terceiro trimestre, né? E como tema, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Amém? Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 20, diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por sua obra maravilhosa em nossas vidas, por nos dar, Senhor, a infinita graça de conhecermos a Tua palavra e meditarmos nela. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa escola dominical, nos ensinando, nos instruindo e fortalecendo a nossa fé para a louvor e glória do Teu nome, que é grande e santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. É bem interessante que nós vamos estudar hoje, amados, diante de tudo que nós temos visto. Eu creio, nos grandes sinais da volta do Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, diante de tanto absurdo, glória a Deus, é o que a gente tem visto. Muitas heresias, muita deturpação da palavra do Senhor, mas graças a Deus, Deus tem levantado o remanescente, e o remanescente está forte, firme, glória a Deus, para proclamar a palavra de Deus. Nós sabemos que a queda da humanidade, lá no Jardim do Éden, trouxe marcas, para todo ser humano. Então, todo ser humano, ele já nasce em pecado,
né, diante do pecado que ali Adão e Eva cometeram de desobediência. E nós estamos vendo nos nossos dias de hoje que as pessoas estão deturpando, né, o conceito de pecado, biblicamente. Eles estão deturpando. E por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada. E esse processo abriu as portas para a normalização do pecado, que é um perigo. Pecado é normal. Isso é um perigo. Porque só há um meio da gente se aproximar de Jesus, é quando a gente reconhece que somos pecadores, né? Que o pecado realmente faz a separação, como diz lá em Isaías 59, 2, né? Que o pecado faz separação de Deus com o homem. Então, a Bíblia também nos ensina que quando nos arrependemos e deixamos, alcançamos misericórdia. Então, é um perigo quando se acha que o pecado é normal, né? Que o pecado ele é bonzinho. E a gente vê isso em muitas doutrinas diabólicas, né? Querendo normalizar o pecado e ensinar que ele, né, não é algo que é da natureza pecaminosa do homem e que precisa ser abolido, exterminado, através da redenção que há em Cristo Jesus. Mas o que é que o ensino bíblico da natureza pecaminosa, né? O que é que o ensino bíblico nos diz da natureza pecaminosa? Então, definição do pecado. O pecado em hebraico é chatá, que significa errar o alvo. Quando Caim ele peca, né? Lá em Gênesis 4, versículo 7, Deus chega para Caim e diz uma frase bem interessante. Deus diz assim: o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo, né? Então, o pecado, ele está à procura de vítimas, né? Então, o pecado, ele existe. Ele procura que o ser humano, né, abra caminho, dê espaço para que ele seja efetuado. E só a Deus que pode controlar o ser humano, né, através do seu Espírito Santo. Então, ele controla o ser humano para que o ser humano não peque, não faça aquilo, né, que a palavra de Deus condena. Isso só é capaz depois que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. No grego é amartia, que significa também erro mortal. Então a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado, né, é a transgressão da lei. Ou qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então a palavra iniquidade quer dizer transgredir a lei de Deus, os princípios morais e éticos que Deus determinou. Quando nós violamos esses princípios, nós estamos cometendo iniquidade, estamos transgredindo as leis de Deus, estamos pecando. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas também acertar o alvo errado, né? Então, pecado é a mesma coisa de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. O pecado afasta o homem de Deus, como a gente já viu em Isaías 59, versículo 2. E também o pecado faz o homem pecar contra o próximo. O pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo
nascimento que Jesus disse, né, a Nicodemos em João 3, versículo 7, que era preciso nascer de novo. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível através de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro meio. Não existe outro Deus, né? Não existe outra forma. Eu vou ser bem bonzinho, eu vou ser um amorzinho para o meu próximo, para ir para o céu. Não vai, porque o rico também desejou, o jovem rico. Bom mestre, que faço para ir para os céus, herdar o reino? Ele achou que Jesus ia aplaudir, você já cumpriu os mandamentos, né? Jesus disse, sabe os mandamentos? Aí ele, desde de moço, olha, que eu faço tudo isso. Aí Jesus disse, falta-te uma coisa. Então falta quem? Falta Jesus. Falta reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Falta reconhecer que nós só somos salvos através dele, não por obra, como disse Paulo lá em Efésios 2. Não por obra. Glória a Deus, mas por graça, por favor imerecido. 2 Coríntios 5,19 diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, né? Quando o Senhor criou ali Adão e Eva, eles eram realmente inocentes. Eles não pecavam, né? Eles não eram pecadores. E eles foram criados nesse estado de inocência. Eles não conheciam o mal. Eles eram inocentes, né? Sem pecados e perfeitos. E também eles foram dotados de um livre-arbítrio. Quando Deus cria o homem, Deus agora dá o livre-arbítrio. Olha, tá vendo aquela árvore ali? Tá ali. Não como. Se comer, morre. Então eles tinham a livre escolha. Como ou não como? Obedeço ou desobedeço? Então foi isso que aconteceu. Eles preferiram desobedecer. E quantas vezes isso não acontece em nossas vidas? Deus está falando conosco que a gente prefere não obedecer. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou servir a Deus da minha forma. Deus me conhece, então Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Deus aceita do jeito que a gente é. Vinde como estás, né? Mas permanecer no pecado e no erro, jamais. Porque Deus nunca terá o culpado por inocente. Então eles eram inocentes, né? Tiveram livre-arbítrio. Gênesis 2, do 16 e 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer, né? Pecar. E esse pecado levou toda a raça humana para a queda. Quando o Senhor chega lá em Gênesis 3, do 9 ao 19, o Senhor ele começa a mostrar para o primeiro casal, né, a transgressão e as consequências dessa transgressão deles, do pecado. Então o homem ia trabalhar com o suor do rosto, a terra ia produzir abrolhos. A mulher o desejo dela ia ser marido, ela ia ter filho com dores, com sacrifício. Então, tudo isso passou para toda a humanidade. É tão provável que todas as mulheres têm filho como Eva teve, né? Com dores, né? O desejo da mulher para o marido. Então, se tudo isso permanece até hoje, o pecado também. Então o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos 5,12 diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado foi a divisão do homem com Deus. Isaías 59, 2.
Então, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Lembra que Davi diz no Salmo 51:5, né? Foi gerado em pecado, e em pecado, na iniquidade, em transgressão de lei, e em pecado foi concebido pela mãe, nasceu em pecado. Romanos 7:14-24 é tão interessante o que Paulo fala, para você ver que esse pecado está na natureza do homem, está na natureza pecaminosa do homem. Paulo diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo deixa bem claro a natureza pecaminosa do homem, né? O pecado que Adão e Eva passou para todos os seres humanos, para a humanidade. Eu desejo fazer o bem, mas não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quantos de nós não praticávamos antes, né, o pecado, e a gente tentava se libertar, né, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir, deixar de roubar, deixar de matar, qualquer tipo de pecado que as pessoas cometiam sem ter Jesus, mas não conseguiam se libertar, né? Então, só através do sangue de Jesus é que existe libertação. Glória a Deus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aí nasce o novo homem que tem temor a Deus, que foge do pecado. Glória a Deus. Então a corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, né? Que envolve, né, a mente, o espírito e o corpo do ser humano. E a gente vê que realmente essa corrupção total, o próprio Deus, quando chamou Noé, lá em Gênesis 6:5, ele diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O próprio Deus diz isso. Então, o ser humano só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Quem começa a obra do ser humano? O Espírito Santo. João 16:8 diz: e quando ele vier, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa obra começa através do Espírito Santo dentro de nós. Começa a nos convencer, né? Eita, esse caminho que eu estou é ruim. Isso que eu estou fazendo não agrada a Deus. Eu tenho que deixar isso. Jesus chegue cá. Né? Então o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e começa a existir mudanças e transformações maravilhosas. Segundo ponto, as teologias modernas. Quais são as teologias modernas? Primeira, a teologia do pecado social. Dizem que o pecado é social, não é espiritual. Imagina só. O homem peca por causa do meio social que ele vive, que é muito injusto. Meu Deus, quem inventou isso? Imagina. Foi justamente nos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e em Puebla, em 1979, no México. Aí essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Meu Deus, tenha misericórdia, como alguém pode pensar nisso? Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, mas às questões sociais. Então, se não tiver mais injustiça, se não existir mais pobreza e nem desigualdade, o homem não peca. Alguém pode pensar nisso mesmo? Pode? Meu Jesus, alguém pode.
Ai, Deus do céu, como o ser humano sem Jesus raciocina pouco, não é? Aí nós vamos ver agora a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. O que é que este homem inventou? Este homem inventou a teoria da busca pela libertação. Libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Vê que é uma tese bem singular à primeira que nós vimos, né, sobre a teologia do pecado social. Karl Marx, ele levou essa teologia adiante com novos pensamentos, né? Ele disse que a estrutura opressora da sociedade oprime o homem peca. E nós vemos que essa teologia dele nasceu na década de 70 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então a Bíblia não pode se centrar para libertar o homem do pecado, não. A Bíblia tem que se centrar para libertar as injustiças. Libertando o homem das injustiças, o homem é liberto do pecado. De jeito nenhum. E, por último, nós vamos ver o liberalismo teológico. Após a reforma protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, imagina, o inimigo aproveita logo uma brechinha bem grandona, aí vai dizer que a Bíblia, ela tem erros, a Bíblia, ela não foi inspirada por Deus, a Bíblia, ela tem falhas, está repreendida em nome de Jesus, né? Aí dizem que os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. Mentira, em nome de Jesus. E o pecado é relativizado. Ou seja, o ecumenismo religioso também é propagado. E toda experiência espiritual é considerada válida. Todo caminho leva ao espiritual, e se leva ao espiritual está certo, né? Mentira do inimigo. E nós vamos ver também a normalização do pecado. Ou seja, o pecado agora passou a ser normal. Tudo pode. Nada é errado. Se o homem está bem, está feliz, está tudo certo. Porque Deus é amor. Mentira. Ou seja, nós vamos ver que a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se moralmente desajustada, invertendo todos os valores éticos e morais. Quando nós falamos de valores éticos, falamos da conduta de uma pessoa. E quando falamos dos valores morais, falamos sobre as ações que esta pessoa pratica. Então ele é ético. Então ele obedece, ele anda direitinho, ele faz tudo certinho conforme Deus manda. Então ele também vai ter a moral dele, a sua conduta moral também vai condizer com a vontade de Deus, né? Mas hoje não tem mais problema. Hoje o mundo está entregue à normalização do pecado. Tudo pode. Tudo é permitido. O homem não está bem? O homem não está feliz? Tudo pode. Engano do inimigo, né? Então, a deturpação da doutrina do pecado favorece a imoralidade sexual. Favorece, não é? Em defesa dessa liberdade sobre o corpo, o sexo conjugal é banalizado. A castidade, a virgindade é vista como algo opressor. Está oprimindo. Meu Deus, tenha misericórdia que mundo nós estamos. O ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade.
Que tristeza o mundo que nós estamos vivendo. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Que tristeza. Este é o mundo que nós estamos enfrentando. E aí, o slogan é: meu corpo, minhas regras. Olha só. E aí o homem pode se prostituir, abortar, cometer suicídio, eutanásia e profana o corpo, que Deus quer que seja templo e morada do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Romanos capítulo 1, que fala sobre os desejos, né? O costume natural que Deus fez o homem para a mulher, uma mulher para um homem. E agora as coisas invertem, homem para o homem, mulher para a mulher. E Romanos capítulo 1 deixa bem claro isso, né? Deixa bem claro que isso é pecado, é transgredir a vontade de Deus, é iniquidade. Então, conclusão. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo, né? As injustiças contra a verdade da palavra de Deus, né? E a igreja, ela atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então a igreja tem um papel principal. O remanescente tem o papel principal, né, de defender a palavra de Deus e a vontade do Senhor e pregar a palavra do Senhor para que muitas vidas sejam soltas das garras do inimigo. Efésios 6,12, quero terminar com esse versículo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a igreja continua amando o pecador, aborrecendo o pecado, pregando a verdade que liberta, que esta verdade é Cristo, através da sua poderosa palavra. Amém? Que possamos ser anunciador da palavra de Deus, levar o evangelho a vidas, porque na verdade, quando eu estou no mundo praticando tudo isso, não sou felizes. Precisam de Cristo. E a igreja tem esse papel, né, principal de levar Cristo ao pecador. Então que nós possamos cumprir nossa missão, amando ao próximo, amando o pecador e apresentando Jesus para eles. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor até a próxima EBD. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por tudo. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, perdoa os nossos pecados, que a cada dia possamos estar na tua presença, fazendo o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Jesus. Ajude-os, Deus, para compreender a tua palavra que liberta, que transforma, que muda história. Sê com eles, Deus, guarde-os e livre-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus.